Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. E hoje tratando do tema nas línguas bíblicas. E eu trouxe aqui um versículo que às vezes é esquecido, passa desapercebido, no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 10. O texto grego diz assim, versículo 10, capítulo 2. Autugá esmen poiema, que ti estoimasen roteos hina en autois peripatesomen. A gente às vezes atenta muito para os versículos 8 e 9 da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, que diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, não é pelas obras para que ninguém se glorie. É verdade, ninguém é salvo por méritos humanos. Não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, somos salvos por aquilo que Cristo fez pelos nossos pecados. Cristo assumiu o nosso lugar. E essa é a doutrina vicária, substitutiva, que nós cremos e que o apóstolo Paulo deixa clara ao longo das suas epístolas. Mas algumas pessoas acham que porque foram salvas pela graça, por meio da fé, acham que não tem qualquer responsabilidade em praticarem boas obras. Acham que elas não precisam fazer boas obras. Algumas até dizem, eu não vou ser salvo. Vou ser salvo por causa disso. Esse versículo 10 diz que nós somos esmen, nós somos poiema. Essa palavra poiema é uma palavra que dá origem ao nosso termo poema. Então, por aplicação, evidentemente, nós podemos dizer que nós somos poemas feitos por Deus. É uma aplicação, porque na verdade o que o texto bíblico está dizendo, e com essa palavra poema, que significa feitura. Então, poema é uma feitura, poema é uma feitura, é uma construção. Então, Deus nos construiu, Deus nos fez. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E não há nada que nós possamos fazer de mais ou de menos para sermos salvos, porque Cristo fez tudo, absolutamente tudo. Mas porque nós fomos salvos, isso não quer dizer que nós devamos nos desresponsabilizar em relação às boas obras. Aquilo que Paulo, aqui no texto grego, chama de ergóis agatóis, as boas obras. Então ninguém é salvo por causa das boas obras, mas nós somos salvos para fazer ergóis agatóis. Nós somos poiema, feitura de Deus, até por poemas de Deus, para recorrer aqui a uma linguagem literária. Mas para que nós pratiquemos boas obras. Nós somos responsáveis pelos outros e precisamos estar atentos para isso. Então Deus criou essas boas obras para que nós caminhemos, andemos nelas. Então nós, os cristãos, salvos pelo sacrifício de Cristo, saibamos, pois, que devemos praticar boas obras, porque o próprio Deus nos fez para as boas obras. E nós também devemos, por conseguinte, fazer boas obras. Professor José Roberto, no seu canal, Nos Limites da Teologia. Nas línguas bíblicas. Nós temos vários vídeos tratando aí sobre temas das línguas bíblicas, meditações, clássicos da literatura, e convidamos vocês, perspectivas bíblicas, convidamos você a nos acompanhar, assinar o nosso canal, deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo e dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Professor José Roberto, Shalom, graça e paz.